Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ele vai responder porque ele saiu do BOPE. Isso é muito interessante analisar a resposta dele. Saiu do BOPE, Major. Porque eu quis, filho. Eu já tinha feito todos os ciclos de comandar todas as equipes, já tinha feito diversas funções dentro do batalhão. E chegou no momento que eu tinha que buscar outras coisas a aprender. E aí surgiu um convite. Eu concordei com o convite e segui caminho. A vida, ela é cíclica. Eu cumpri todas as etapas ali na minha fase de operações. Agora eu tinha que seguir para outras missões e cumprir outros objetivos. Estou cumprindo. Esse vídeo aqui, ele pode ser dividido em duas partes para a gente fazer uma análise aqui, ó. A primeira parte é quando perguntam para ele aqui, ó, por que o senhor saiu do BOPE, Major? Aí ele responde uma coisa meio simples, né? Porque eu quis, filho. Aí depois ele começa a responder. Eu já tinha feito de uma forma mais aceitável, digamos assim. O que esse vídeo revela pra gente? Existe uma coisa que as pessoas fazem que é o que eu chamo de políticas públicas. Aí você vai chegar e vai dizer, ah não, as políticas públicas é quando você cria ações afirmativas e blá blá blá, aquele negócio todo. Aí eu vou dizer, não é isso. Eu não estou usando na forma literal, eu estou usando no sentido figurado. Quando você faz políticas públicas, você está tentando responder coisas que te colocam numa saia justa, coisas que você não está muito afim de responder. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Finge que eu sou o candidato. Aí o jornalista chega pra mim e pergunta, candidato, o que você vai fazer em relação à segurança pública? Aí eu vou dizer, a segurança pública vai ser nossa prioridade. Nós precisamos combater o crime organizado com mais inteligência, com mais preparo, para que a gente consiga fazer com que a polícia seja mais efetiva no combate às facções que vêm acometendo a segurança da nossa população. Aí eu te pergunto, o que foi que eu respondi? Porríssima nenhuma. Esse cara aqui é um major do BOPE, né? O Kadar, ele já é bem conhecido no meio digital. Só que eu acho engraçado quando as pessoas elas fazem essa política pública, entendeu? Porque elas fazem isso para iludir as pessoas. Eu não tô falando que ele quer iludir, até porque a construção do vídeo dele não tem nada de ilusão. O que acontece com ele é uma coisa um pouco diferente. Tem duas coisas para você analisar nesse vídeo. A primeira delas é como ele responde a pergunta na lata. Ele diz, porque eu quis. Ora, Major, mas isso é óbvio, né, caramba? Era só você chegar e não gravar esse vídeo. Pelo amor de Deus. Tá? É uma pergunta muito pessoal, não tô afim de responder. E aí o que acontece? Ele lembra que ele não pode ser uma pessoa ríspida na rede social, porque senão as pessoas não vão gostar dele, entendeu? As pessoas, elas não gostam que você trate elas como estranhas, mesmo que elas sejam. Então ele lembra que, eita, não posso terminar o vídeo assim, então o que ele faz? Olha só, dá uma olhada. Saiu do BOPE, Major. Porque eu quis, filho. Eu tive uma... Tá vendo? Ele até coça o olho quando ele percebe, ixi, vou ter que responder isso aqui sem parecer que eu tô dando uma patada, e eu tô mesmo dando uma patada. Bom, basicamente é todo político que vai responder uma coisa que coloca ele numa saia justa. E como essa pergunta poderia colocar o Major aqui numa saia justa? Muito simples. A mesma pergunta. Major, por que você saiu do BOPE? Ah, eu prefiro não falar sobre isso. Pronto, aí aqui ele já cagou tudo. E ele simplesmente disse que tem uma coisa que ele não quer falar e essa coisa é problemática. Senão ele ia querer falar de boa. Mas, claro, no contexto dele é muito simples. Tá entendendo? Já pensou o quanto de BO acontece dentro de uma corporação? Se você sair falando por aí, você vai ser preso, você vai responder um monte de processo. Então, mesmo que tenha algum BO, ele não vai falar pra vocês porque é um BO. Da mesma forma que um político não vai responder pra você uma pergunta tão complexa. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente responder uma coisa genérica, uma abobrinha aleatória, para que você fique satisfeito com aquela pergunta idiota que você fez. Aquela pergunta que você fez é importante, mas vai colocar numa saia justa. Por quê? Porque eu não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer esse plano de governo, ou porque eu não tô afim de te responder, ou porque meu plano é não fazer nada, só que eu não posso responder esse monte de coisa específica. E você tá enchendo o saco dele com essa pergunta difícil. Eu tenho que dar uma parada genérica e bonita ao mesmo tempo. Porque uma parada genérica não te coloca em nenhum lugar em que você tenha que fazer alguma coisa, em que você tenha mentido, tá entendendo? Quando você faz uma parada genérica, você diz, ó, a polícia agora está combatendo o crime com inteligência. Beleza, mas o que isso significa na prática? Nada, né? Mas como eu não especifiquei, é um pouco difícil de dizer que as minhas promessas foram mentiras. Se você perguntar ao Alckmin, a qualquer governador de São Paulo, ele vai dizer que fez a polícia combater o crime com inteligência. Mas isso é óbvio, a polícia não é burra, tá entendendo? Mesmo se eles não tivessem feito nada, a polícia estava lá combatendo com inteligência, porque eles não são um monte de retardado mental. Ele não vai te responder porque sim, ele vai te responder a vida é cíclica, não sei o que. Dá uma olhada. Eu já tinha feito todos os ciclos de comandar todas as equipes, já tinha feito diversas funções dentro do batalhão. Cara, o que ele respondeu aí? Nada, eu já tinha feito diversas funções. Isso aí, tanto pra quem fica quanto pra quem sai, não faz a menor diferença.
A vida, ela é cíclica. Aí quando ele manda, a vida é cíclica. Isso aí, no seu cérebro, vai criar aquela sensação, nossa, maravilhoso, incrível, porque ele tá falando coisinhas bonitas e coisas que genericamente fazem sentido. Só que uma coisa meio óbvia, né? Se você parar pra pensar, tipo, a vida é cíclica. Ora, bolas, eu pensava que a vida começava e terminava da mesma forma. Não, eu não sabia que era cíclica, mas é óbvio que é cíclica. Mas a questão é que o ideal pra uma pessoa que responde uma pergunta difícil é não responder ela. Aí você pode me perguntar, então quer dizer que ele está escondendo alguma coisa? Talvez, mas ele não está tentando te enrolar. O político normalmente usa essa técnica para enrolar idiotas. Ele não está tentando enrolar. Por quê? Porque ele simplesmente manda um porque eu quis. Ninguém que vai enrolar você vai dizer um porque eu quis. Todo mundo vai se tratar delicadamente. Todo mundo vai tentar fingir ser uma ovelha, quando na verdade é um lobo. E aí ele não tá tentando enrolar, ele só não quer responder essa parada aí, mas aí tem um miserável que faz uma pergunta difícil e ele, nossa, eu não posso terminar assim o vídeo. Aí começa a responder um monte de coisas genéricas, e aí é isso que eu chamo de políticas públicas. Basicamente, políticas públicas é o que você pode conhecer como sabonetou, liso demais, escorregou, ninguém pega ele. Entendeu? Um campeão de fazer isso é o Igor do Flow. O Igor do Flow, ele responde as perguntas, só que ele é um pouco mais sofisticado. Por quê? A audiência do Flow, ela tende a ser mais inteligente, porque ela é feita de jovens. Jovens tendem a ser mais inteligentes. E especialmente os de hoje em dia, que estão na internet, eles tendem a identificar esses padrões de respostas genéricas. As pessoas mais velhas, como elas tendiam a ser um pouquinho mais burras, era mais fácil enrolar elas. Por isso que a televisão funcionava tanto no passado para poder eleger pessoas. As pessoas eram naturalmente mais burras. Com o avanço da rede social, as pessoas tiveram um senso crítico mais aflorado, tiveram um boom de informação muito grande. E aí essa parada começou a ficar feia e facilmente reconhecida. E é isso que é engraçado. E aí você pode até se perguntar, mas por que usar esse termo política pública? Política pública basicamente são duas palavras que separadas elas são uma porcaria. Política é uma coisa ruim, pública é outra coisa bosta. Aí se você junta as duas fica tudo maravilhoso. Aí eu acho interessante como essa palavra funciona. E aí todo político gosta de usar essa porcaria dessa palavra, talvez ele nem sabe o que isso significa, mas ele usa porque é bonito. Eu só peguei esse vídeo aqui como exemplo. Acredito que esse cara seja bem honesto no que ele tá se propondo a fazer. Mas é engraçado ver uma pessoa agindo dessa forma e achando que ninguém vai perceber. Ele mostra as duas faces. Ele mostra ele de verdade, no início, respondendo a pergunta com uma lapada, e ele mostra a segunda face, que é a face relações públicas, para poder não ser odiado por conta de uma pergunta dessa.